Bem, nesse instante é um instante que nós nos desarmamos das dificuldades lá de fora, das euforias, esvaziamos os pensamentos das coisas do mundo, para que Jesus encha nossas almas com claridades espirituais. E eu aproveito neste momento de elevação espiritual, porque o silêncio já se transforma numa prece, os mensageiros de amor já estão se acercando de cada um de nós. E eu agradeço por essa oportunidade, em nome de todos, pedindo a proteção e amparo para todos nós, para os trabalhadores da casa, e também vamos lembrar dos suicidas, vamos lembrar dos nossos irmãos, os criminosos, os corruptos, aqueles que muitos de nós, muitas vezes, não nos lembramos de orar por eles, porque são os que mais necessitam das nossas preces. E que Deus permita que nós tenhamos uma boa noite de trabalho. Assim seja. Bem, o tema que eu trouxe para falar para vocês é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E primeiro eu gostaria de saber se alguém... Tem alguém que gosta de ler romance aí? Eu tenho o Bairro dos Estranhos aqui. Tem alguém que não leu o Bairro dos Estranhos? Teve duas pessoas que levantaram a mão. Bom, você, como é seu nome? Ana. Então, Ana, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar duas chances, eu vou tentar adivinhar o número que você vai pensar. E se eu não adivinhar, quem sabe a Maria José, eu tento uma segunda chance com a Maria José e eu consigo acertar na segunda. Então, pensa um número. 8. Ah, errei. Puxa, que azar o seu. Agora tem a chance da Maria José, né? Maria José, olha, pensa um número aí, ó. Eu vou falar o número que você está pensando. 3.790.154,5. Acertei? Não acertei? Acertou só o 5 no final. Bom, então tá bom. Teve sorte, porque acertei pelo menos um, viu? Poxa, as duas são muito honestas, viu? Porque as pessoas costumam falar, acertou. Costumam acertar na primeira. Bom, gente, esse tema aí, o que é que acontece com esse tema? Jesus nos orienta a que os nossos atos de bondade, eles não sejam assim, algo que a gente possa usar como cobrança depois de fazermos esse ato de bondade, ou esperar uma recompensa, até mesmo um agradecimento, elogios, aplausos, porque antigamente costumava-se, quando alguém fosse fazer uma oferenda nas igrejas, lá no gasofilácio, eles costumavam mandar alguém soando as trombetas, né? Então é isso que Jesus não quer que a gente faça, que a gente soe as trombetas. É porque o sujeito ia fazer uma oferenda e ia lá, tipo uma fanfarra, né? Avisando que o sujeito ia fazer uma doação, ele ficava muito orgulhoso, muito cheio, muito envaidecido, né? Porque as pessoas iam ficar sabendo que ele ia fazer a doação. Eu vou talvez fugir do meu esquema aqui, porque para não passar do tempo. Então, o que acontece na nossa atualidade, né? Quem fazem isso na nossa atualidade? Normalmente são políticos. Pessoas que às vezes vêm na televisão, porque está lá um anúncio de que a pessoa está precisando, deve aparecer algum empresário aqui, e vai lá aparecer um empresário lá que vai
dá aquilo que a pessoa está precisando, mas se não tivesse televisão, ele não daria nada. Não é? É isso a condenação de Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa, a gente faz alguma coisa para as pessoas e fica esperando que a pessoa um dia vá retribuir para a gente aquilo que a gente fez. Nos gratificar. E acontece muito disso. Olha, vem sempre aqui e tal, mas fizeram uma coisa lá e não me convidaram, né? Então fica, né, com aquela mágoa, aquele melindre. É isso que Jesus condena. Emmanuel, ele diz que a felicidade não está no que nós possuímos, não está no que possuís, e sim no que dás. E ainda, não tanto no que dás, mas no modo como dás. Isso que é o mais importante, porque dar é até comum, mas na forma como que a gente dá aquele auxílio, isso é o mais importante. Porque o que nós temos que fazer é, quando nós fizermos ato de bondade, fizermos pelo simples prazer de querer fazer o bem sem esperar recompensa nenhuma. Então, é isso que Jesus quer de nós. E vocês me desculpem, porque eu vou fugir assim um pouco do roteiro para não ficar muito perdido no tempo depois do fim. Eu trouxe aqui uma brincadeira. Existem dois tipos de bondade. A bondade com ostentação e a bondade sem ostentação. A bondade com ostentação é aquela que a gente faz querendo ser visto, reconhecido. Se não tivesse ninguém mais vendo o que a gente estava fazendo, às vezes a gente perde até o interesse. Né? Então, existem casos em que a pessoa, vamos supor, não joga o papel pela janela fora do carro. Mas quando não tem ninguém vendo, né? Aí já diferente. Não tem ninguém vendo mesmo. Então esse é um tipo de bondade com ostentação. E a bondade sem ostentação é aquela em que nós fazemos o ato pelo simples prazer de fazer o bem. Não queremos nada em troca, não queremos recompensa, e mesmo até o Deus lhe pague. Nossa, nós não somos donos de nada, nós somos usufrutuários. Temos que usar bem aquilo que Deus dá, coloca em nossas mãos, para auxiliar as pessoas. Então, nós somos apenas médiums, intermediários. Deus lhe pague. Mas Deus já me pagou. Né? Eu não tenho como te agradecer, então agradeça a Deus. Porque é de lá que vem todas as coisas. Tudo vem, né? Tudo vem através de Deus, nosso Pai. Nós, na verdade, não temos nada. Nem o nosso corpo é nosso. Nossos filhos não são nossos filhos, eles estão nossos filhos, mas não são nossos. Um dia nós vamos ter que devolver. E que seja da melhor forma possível a gente devolver as nossas crianças para Deus, que nós devolvamos embelezadas pelos bons ensinos. Então, eu trouxe aqui um jornal, né? Tem algumas coisas aqui, né? Homem invisível procura mulher transparente para realizar coisas nunca vistas. Procura um relacionamento sério com um rapaz que possua carro, casa, chácara, fazenda. Favor mandar a foto dos mesmos. Bom, gente, tem uma pessoa, mas o nosso objetivo é
fazer a brincadeira. Existem dois tipos de... Eu não preciso nem ficar em pé, porque pela quantidade de pessoas que está aqui, eu vou colocar a água aqui. Então, existem dois tipos de bondade. A bondade com ostentação é aquela bondade em que as pessoas já querem receber o prêmio aqui. Por exemplo, político, né? Querem receber o voto na urna, né? Já receberam. Do lado de lá, não tem mais nada para receber. Porque eles já receberam, foram os primeiros aqui. Agora eles vão ser os últimos do lado de lá. Porque os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Então, abre-se o livro para ver o que essas pessoas têm. E elas não têm nada. Não tem nada dentro, do lado de lá. Pode-se virar a pessoa de ponta cabeça, chacoalhar a pessoa e não vai ter nada, porque elas já queriam receber aqui, já receberam, ficaram contentes de ter recebido aqui. Do lado de lá não tem mais nada para receber. Mas as pessoas, que nem aquela do óbolo da viúva, né? Que fez aquele bem, dando aquelas 2 moedinhas, chega do lado de lá, eu vou pôr. Chega do lado de lá, a pessoa tem muito para receber, do lado de lá. Então, essa foi a última aqui, né? Lá será a primeira. E esse é o bem com ostentação, né? Sem ostentação. Tem algumas histórias aqui, mas alguém já ouviu falar da senha número 1 do Chico Xavier? Uma mulher... Bom, ali era para atender 30 pessoas naquele dia lá. O Chico Xavier ia atender 30 pessoas. Aí, na manhã, e as pessoas chegaram de madrugada, né? Na manhã, aparece uma senhora lá toda desesperada porque tinha perdido os filhos numa batida de carro. E ela estava desesperada querendo informação sobre os filhos. E tinha na fila uma mulher que chegou de madrugada, pegou a senha número 1, e o filho dela saiu pela porta do suicídio. E quando aquela mulher chega desesperada, aquela mulher que estava lá na primeira fila, com a senha número 1, ela pensa, o meu filho, eu acho que ele não vai dar mensagem, porque ele saiu pelo suicídio, vai ser quase impossível, pelo que ela tinha ouvido falar, ele dar mensagem ali. Não é possível que ele dê a mensagem. Então, eu vou dar a minha senha para essa senhora, que foi perdida num acidente de carro. E ela entregou a senha para a mulher. E foi embora. Não tinha mais esperança nenhuma ali, né? Foi embora para o hotel. Dizem que lá pelas 2 horas da manhã, bate lá alguém na porta dessa mulher dizendo que o Chico tinha mandado chamar ela. Porque ela tinha uma notícia do filho para ela. Ela falou, mas não é possível, eu não tenho nem condições, não, porque eu já entreguei minha senha. Não, mas ele falou para a senhora ir lá. E chega lá, ele explica que, o filho dela explica que naquela hora, que ela deu aquela senha, pensando na mulher, na mãe que estava ali. A hora que ela entregou a senha, o Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, foi lá me buscar, disse o filho para a mãe. E aquele ato de bondade seu, mãe, fez com que eu pudesse sair daquele local de dor e de sofrimento, porque o Emmanuel está aqui me ajudando agora.
Então foi um ato que a pessoa não esperava nada. É isso que Jesus quer de nós. Temos também a história do sujeito que foi pintar um barco, e pintou o barco, recebeu o dinheiro pela pintura, e no outro dia o sujeito foi lá levar um cheque de um valor muito grande, mas o valor do cheque era muito alto. E ele falou assim, poxa, mas por que? O senhor já me pagou, eu não mereço tudo isso aí. Ah, merece, o senhor merece sim. Quando eu contratei o senhor para pintar o barco, eu esqueci de avisar que tinha um furo no barco. E assim que o barco secou, os meus filhos pegaram o barco e saíram para fazer pescaria. E quando eu percebi que eles tinham saído, e eu lembrei do furo, e não tinha falado nada para o senhor do furo, eu fiquei desesperado, aflito, pedindo por um socorro, um milagre divino, um socorro do céu. Mas quando eles voltaram são e salvo, eu fui observar, o senhor tinha consertado o furo que tinha no barco. Eu tinha esquecido de falar para o senhor. E o senhor fez aquilo sem nada, sem imaginar o grande favor que o senhor estava fazendo para mim. Então, são esses atos que Jesus gostaria que a gente fizesse, sem esperar nada em troca. Fazer o bem pelo simples prazer de fazer o bem. E que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita, né? A gente poderia falar uma porção de tempo sobre isso aí, porque temos muitas histórias de Jesus falando sobre o lado direito, o lado esquerdo, jogue a rede do lado direito, e coloquei as ovelhas à minha esquerda, à minha direita, e os bodes à minha direita. Ele sempre fala sobre isso. Lado direito. E eu não vou contar tudo que Jesus falava, porque não vai dar tempo, né? Mas Joana de Ângela, ela diz, no Evangelho, à luz da psicologia profunda, que o lado esquerdo simboliza o ego, né? E o lado direito, o eu divino, o self, que representa as nossas virtudes. Ela diz que não que o ego seja uma coisa ruim, mas que ele não deve interferir nos nossos atos de bondade. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E aí, é necessário que a gente também, porque nós temos os necessitados por toda parte. Quando no Evangelho, na parábola do bom samaritano, descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi surpreendido por salteadores que o despojaram, cobriram de feridos, deixaram meio morto na beira do caminho. Nós vemos nessa história que Jesus fala que descia um sacerdote. Nós sabemos quem então era essa pessoa, um sacerdote descia. Mas descia também um levita. Nós sabemos que quem descia era um levita. E foi conduzido a uma hospedaria, ao hospedeiro. Nós sabemos também que tinha um hospedeiro. Mas o homem que descia de Jerusalém, esse aí Jesus não fala quem é. Esse homem é qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode estar caído. E às vezes, e o sacerdote viu, mas passou do outro lado. O levita viu, passou do outro lado. Mas o samaritano viu, aproximou. Então o samaritano nós sabemos que era um samaritano. Mas o homem que descia de Jerusalém para Jericó, nós não sabemos quem é. Esse é qualquer um de nós.
Então, os necessitados estão por toda parte. Os infortúnios ocultos que fala nesse capítulo, né? Às vezes está dentro da nossa casa. Porque nas grandes calamidades, nós corremos, nos mobilizamos, né? Lembra até daquela enchente que deu aí em Minas, aí quantos mantimentos foi para lá? E tinha aproveitadores no meio do caminho, né? Quantos mantimentos foram para lá? Quantas doações foram para lá? Mas era uma calamidade, todo mundo se movimentando, mas isso daí podia ser sempre, né? Agora, existem coisas que acontecem que não é assim, que fica estampado nas televisões. E são essas pessoas que Jesus nos recomenda a buscar, a procurar. Então até ele conta de uma senhora que ela deixava a carruagem, ela ia fazer umas visitas para fazer um socorro a uma família, ela deixava o veículo dela um pouco distante, ela era de uma forma muito singela, muito simples, ela era muito rica, mas ela não queria aparecer. E ela não queria também que a sua presença ofuscasse ali a simplicidade daquelas pessoas. Então ela ia de uma forma bem simples, bem modesta. Aí chegava no final do dia, ela falava, depois ela falava, comecei bem o meu dia, né? A filha dela queria ajudar, mas ela ia ensinando a filha como ajudar. Para você ajudar, você tem que dar alguma coisa de si. Ela ia ensinando a criança também a costurar, fazer algumas coisinhas para poder ajudar. Então não existe ninguém tão rico que não precisa de nada e ninguém tão pobre que não tenha nada para oferecer. Todos nós temos alguma coisa para oferecer. Seja lá algo material, ou seja, palavra de consolos, um carinho, uma visita, um olhar, um perdão. É muito importante. Então, gente, na verdade, nós só temos aquilo que nós damos, porque tudo vem de Deus, mas aquilo que nós damos vai ser nosso para sempre. Então, eu tenho aqui uma brincadeirinha. Vocês vão me desculpar porque eu enxuguei o nosso tema. Eu tenho aqui uma brincadeirinha em que nós só temos aquilo que nós damos. E aquilo que nós damos, quanto mais distribuímos, mais aumenta. É o contrário da matemática. E aquilo que nós temos, que é realmente nosso, nunca mais nós vamos perder. Nenhum ladrão é capaz de roubar. Então, Jesus fala para a gente não amontoar tesouros que as traças e as ferrugens corroam e que os ladrões possam desenterrar e roubar. Devemos amontoar os tesouros da alma. Esses tesouros, que vai ser nosso para sempre. Nunca mais ladrão nenhum vai conseguir roubar e nunca mais nós vamos perder. Nunca mais. O dinheiro que é meu é só aquele que eu faço atos de bondade. Esse vai ser meu para sempre, porque vai estar armazenado no banco do amor ao próximo. Ninguém mais vai conseguir roubar esse valor meu. Mas aquilo que eu não usar para o nosso próximo, esse vai ficar no mundo. E o mundo é que vai tomar conta dele. Não vai conosco. Só vai conosco o bem que nós realizamos, que nós praticamos. Então, por exemplo, a paciência é uma coisa que é nossa.
Se nós temos, nós damos. E se nós damos, aumenta. Ao contrário de diminuir. Quanto mais... Quem beber da minha água jamais terá sede. Ao contrário, será uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. Então a paciência, quanto mais a gente distribui, mais a gente tem. A bondade, a honestidade, a gentileza, o carinho, a atenção, quanto mais a gente distribui, mais aumenta ao invés de diminuir. Ah, eu perdi a paciência. Ninguém perde aquilo que tem. Porque se tivesse dado, teria aumentado. Né? E teria mais. Então, quem beber da minha água jamais terá sede. Ao contrário, será uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. Nós sempre vamos ter um pouco a mais para oferecer. Né? Foi assim que Jesus disse. Nós sempre vamos ter um pouquinho a mais para oferecer. Sempre. Jesus garantiu isso para a gente. Ah, eu perdi a honestidade e levei a carteira. Não. Ninguém perde a honestidade. Pode não ter. Porque se tivesse, teria dado. E se tivesse dado, não teria roubado, teria aumentado. E ela teria sempre um pouco a mais para oferecer. Aquele objeto velho, aquela roupa, aquela coisa que está parada, pode ser até um livro mesmo que está lá parado. É um ponto negativo em nossa casa. Se nós dermos para alguém que está necessitado, esse ponto negativo se transforma num ponto positivo e nós vamos sempre ter um pouco a mais para oferecer. Sempre. Jesus garantiu, quem beber da minha água jamais terá sede. Mas vai ser uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. E aí, se a gente vencer essa vaidade nossa de querer algo em troca, de a gente aprender a fazer o bem, vai aprender, vai treinando, chega numa hora que eu fiz aquela prece no começo ali, lembrando de quem? Dos assassinos, dos delinquentes, dos corruptos e dos suicidas também. Quem é que reza pelos corruptos? Pelos assassinos, pelos estupradores. Às vezes, a gente vê, quero rezar pela minha mãe, quero rezar pelo meu irmão. É sempre meu, né? Nosso, né? Mas a gente esquece daqueles que realmente precisam. São esses que Jesus quer. Que a gente... Porque a lei de Deus vai buscar essas pessoas no local onde elas estiverem. Não dá para falar agora sobre essa lei de Deus. Mas é aquela amarás ao teu próximo, ao Senhor teu Deus, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ela vai na altura das pessoas. Ela não pede mais que a sua força, a sua alma, o seu entendimento. Ela não pede mais do que isso, ela pede. E esse entendimento e essa alma está na altura de cada um. Pode ser um estuprador, pode ser um criminoso. Essa lei vai lá na altura delas, buscá-las. Né? Então, quando a gente fizer uma festa, Jesus pede para a gente não convidar os familiares, os parentes, né? Os ricos, que podem depois, por sua vez, nos dar uma outra, né? de recompensa por a gente ter dado uma festa para eles. Jesus pede para a gente convidar os pobres e os estropiados. É esses que Jesus quer que a gente convida para a nossa festa. Mas essa nossa festa, Jesus fala em uma porção de locais, essa festa não é realmente uma festa. Porque o reino de Deus é semelhante a uma festa.
Entende onde que Jesus quer chegar quando a gente fizer der o nosso jantar, a nossa festa, convidar os pobres extropiados? São essas pessoas. E essa festa está dentro do nosso coração. A nossa reforma, a reforma íntima, isso é uma grande festa. Então, esses pobres extropiados são as pessoas que são aquelas pessoas que você, por mais que você faça o bem, elas sempre ainda vão te dar um coice. Elas vão falar mal de você. Essas são as pessoas que nunca vão te retribuir. Então são essas pessoas. É lógico que existe aquela coisa de a gente ter as duas asas, do amor e da sabedoria, lógico. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo um ato de bondade e não está. Mas é necessário a gente pensar nisso. Porque a gente fica sempre pensando, eu vou dar o troco. Quando ela vir me procurar, eu vou dar o troco. Esse é o estropiado. Quem não tem? Um sogro, uma sogra, cunhado, uma cunhada. Nada contra a sogra, porque eu sempre falo. Nada contra, porque eu amava muito a minha sogra, eu cuidei da minha sogra, né? E meu sogro. Nada contra a sogra, mas eu gostava muito mais da sogra da minha esposa, né? E então, esses são os pobres e os extropiados. Então, quando rezamos, devemos lembrar dos nossos desafetos. Esses desafetos. Esses que são pessoas assim, que nunca te agradeceram, não vão agradecer. Então, são essas pessoas. Os pobres e os estropiados. E eu já passei uns minutinhos aqui. A câmera está ali. Boa noite a todos.